Hoje começamos mais um episódio desse projeto chamado Memórias da FOP. Eu tenho o prazer, o privilégio de estar aqui com o professor Antônio Bento Alves de Moraes, formado aqui pela FOP em 1966. Então, ele foi aluno da 7ª turma do curso aqui de odontologia e, além de ser ex-aluno, principalmente, foi professor durante muitas décadas dessa escola. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida, das experiências e o seu depoimento também, professor Bento, sobre a sua história aqui na Faculdade de Hum. Odontologia de Piracicaba. Senhor Bento, bom tê-lo aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, Décio. Acho que isso é uma oportunidade para a gente refletir sobre um histórico profissional nessa faculdade e refletir o quanto isso pode ser importante hoje para as novas turmas. Eu entrei na escola em 63 e o grupo de alunos aprovados naquela época foi bem pequeno. Eram menos 20 e somente 10 se matricularam. Desse grupo faziam parte o professor Miguel, o professor Fausto, o professor Bach, uma única mulher que se chamava Marinês Civolani e mais alguns outros alunos vindos de fora. Então éramos um grupo pequeno e que, vindos de diferentes origens, mas que se encontraram ali naquele momento e começaram, naquela circunstância, uma história que tem fatos curiosos que vale a pena serem lembrados. 63, a faculdade começou em julho de 57, quer dizer, o senhor teve esse privilégio, então, de pegar, como disse aqui na introdução, a 7ª turma, quer dizer, a escola ainda estava, já tinha formado, claro, a primeira turma, mas Já tinha muita coisa ainda começando ali, né? muita coisa começando. Era uma escola pequena que funcionava num prédio que para nós era grande naquela Sim. época, mas um prédio pequeno que não cabia mais do que aquelas atividades planejadas para lá, que tinha um corpo docente pequeno também, né? Mas que interagia muito ao longo das nossas aulas. A gente conhecia os professores, a gente tinha oportunidade de fazer perguntas, as pessoas eram muito amigáveis, o contato era muito fácil. Porque o prédio era pequeno, as pessoas eram pequenas e todo mundo se conhecia. Quando a gente não se encontrava nas dependências da própria faculdade, a gente se encontrava no bar do japonês que ficava na esquina da Boa Morte com a Dom Pedro II. Ali era um ponto de encontro. Todo mundo ia lá tomar um lanchinho, tomar um cafezinho ou tomar uma cervejinha em horários não muito adequados. Mas eu ouvi dizer que eram alunos e professores também se encontravam, né? Alunos e professores. Sim, O professor Sérgio Mazoneto era um frequentador, o professor Nóbilo e alguns outros, sim, entende? sim. Mas o bar do japonês era um ponto de encontro para ela, era uma referência. Quando a gente saía de noite, às vezes, o ponto de encontro era o bar do japonês. Interessante. Mas a faculdade e a cidade de Piracicaba também era muito pequena e muito provinciana, né? Sim. Isso refletia um pouco em como que era o comportamento dos alunos no contexto da formação em odontologia. Os professores eram pessoas que se aproximavam muito e nós não tínhamos dificuldade de contato. O currículo era um currículo tradicional, primeiro disciplinas biológicas, logo depois, mas bem ligado às disciplinas sociais, depois as disciplinas clínicas, pronto. Entende? Então, assim, naquela época ainda não havia uma discussão sobre reforma curricular, educação de base, integração de ensino. Aquilo estava mais ou menos no padrão de outras escolas de odontologia já existentes no estado de São Paulo e no Brasil.
Talvez nem todos saibam a história, professor, mas ainda era uma faculdade, era um curso, um instituto isolado, né? O Instituto Eu, Isolado de Ensino Superior, então, o governo da época montou essa escola, como em outras também, em outras cidades, e aqui se oferecia o curso de odontologia ali. E para quem não sabe, esse prédio existe até hoje, é um prédio da Unicamp, é nosso, da FOP. Ele é um prédio tombado, né, ali no centro de Piracicaba, um lugar uma localização muito boa na É cidade, uma né? localização excelente. Excelente, é um São prédio, excelentes. Acho que é um prédio que eu acho que merece ser preservado, mas mantido numa qualidade melhor do que ele se encontra hoje, entende? sim, sim, ele carece de uma ampla reforma, Ele cresce, restauro, né? manda restaurações Sim, que não ficam baratos, sim, entende? Não ficam baratos. sim, Mas assim, lá no começo do curso, a Faculdade de Odontologia, o prédio da Faculdade de Odontologia, antes de se tornar a própria faculdade, ele foi um colégio de freiras. sim, E é interessante porque lá funcionava o internato feminino e os cursos ginasiais das alunas internas e externas. E as freiras moravam na parte de cima. E alguns funcionários contavam histórias que de noite as freiras caminhavam pelos corredores do andar superior. Você sabe que tinha gente que não subia lá de jeito nenhum, entende? Era muito gozado. sim, Tinha gente que precisava ir havia instalações sanitárias lá em cima. E então as pessoas era adequado, podia subir lá e usar o banheiro. Mas era uma oportunidade para se encontrar com as freiras. assim, Era muito engraçado. É muito engraçado. Mas embaixo funcionavam as clínicas, acho que numa área que as pessoas conhecem hoje. sim, E na frente da clínica tem uma mureta que vai de fora a fora. E quando a gente não tinha, quando o cliente faltava ou quando a gente estava esperando um cliente atrasado, a gente ficava sentadinho nas muretas, observando as meninas passarem, entende? Então era uma brincadeira danada, que a gente assobiava para as meninas, que eram poucas, né? sim. Fazia comentários, assim, legais, as pessoas riam muito. E ali ficávamos várias horas não, até o cliente chegar. E eu me lembro de um fato curioso, esse esse é verídico, de que eu estava ali na parte externa, aguardando um paciente, e o saguão onde os pacientes ficavam sentados, ficavam os pacientes. E estava lotado o saguão. Era um dia de cirurgia. As cirurgias aconteciam nos sábados pela manhã. E nos sábados da manhã a gente só fazia cirurgia. Então o saguão ficava lotado. E de repente eu ouço um chamado assim: Toninho! Eu fiquei assustado, falei quem era. Daí eu olhei, era uma moça que tinha sido trabalhado na minha casa como doméstica e que estava agora exercendo uma outra profissão. E ela me reconheceu. E o pessoal caiu na minha alma, entende? Sim, sim. Porque uma moça chamada de vida fácil, que não é tão fácil assim, me reconheceu e chamou por um apelido familiar. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado mesmo. O senhor não era chamado de Toninho na faculdade, né? Não, mas na minha casa eu era chamado de Toninho. Sim, acredito. E essa moça que eu reconheci logo, me chamava de Toninho. E ela, enfim, ela me viu, Sim. ela me viu e quis me cumprimentar. Só isso. É um prédio, para quem não conhece, de 2 pavimentos. Então, no térreo ali, que o senhor falou, ficavam as clínicas do lado externo ali, Isso. a recepção, claro, a entrada,
Mas a administração ficava no outro pavimento, né? Administração no outro pavimento. Salão Nobre, né? O Salão Nobre. E a administração, quando eu entrei, a faculdade era administrada pelo doutor, professor Carlos Henrique Robertson Liberali. Liberali, sim. Mas, na verdade, ela era efetivamente administrada pelo secretário da faculdade, que era o Lauro Natali. O professor Liberali vinha para a FOP a cada 2 semanas ou a cada semana, em períodos irregulares, mas o Liberali morava em Piracicaba e estava todos os dias lá. O Lauro Natali. O Lauro Natali, desculpa. Sim. O Lauro Natali. Estava todo lá. Então, assim, a gente discutia aspectos práticos da faculdade ou reivindicações com o Lauro Natali. E, em algumas circunstâncias muito especiais, ele levava para o professor Liberali. Em outras, ele resolvia ele mesmo. Tá. E, às vezes, ele resolvia de um estilo bem autoritário. Entende? Então, não era uma condição absolutamente agradável. Mas, assim, foi um arranjo que o professor Liberali fez, porque a criação da faculdade contou com a participação dele e ele foi nomeado pelo governador do estado o primeiro diretor. E o Liberali, o professor, o Natali, Lauro Natali, foi trazido para Piracicaba com o encargo de ser secretor e exercer toda a gerência, né, digamos, a gerência. Só que ele era realmente um gerente e os aspectos educacionais propriamente ditos ficavam um pouco deixados de lado. Eu, infelizmente, não conheci o Sr. Lauro Natali. Na verdade, quando eu era juvenil, acho que eu comentei com o senhor um dia, adolescente, eu conheci o Sr. Lauro Natali não pela FOP, mas ele era filatelista, né? Ele era filatelista, eu conheço. Mas eu, assim, não o conhecemos, mas o senhor conviveu com ele, então, com o Lauro e com o estilo dele de administrar. O jeito de administrar, convivi e ajudei a falar mal dele, mas isso era... A gente sempre... Como ele era uma pessoa que tomava as decisões, resolvia... Ele não conseguia satisfazer todo mundo, né? Isso é impossível nas organizações de maneira geral. Então a gente falava mal do Lauro Natali. Mas eu conheci um pouco a família dele, conheci a mulher dele, que mais tarde veio a trabalhar no Colégio Técnico de Prótese. A dona Lina, que era mulher do Lauro Natali e era uma funcionária que trabalhava com o Roberto... Qual é o nome do Roberto inteiro? Lá do colégio? Roberto Barbosa. Tá. Roberto Barbosa. Mas, enfim, a administração da faculdade na época era o Liberali à distância e o Lauro Natali presente todos os dias. Para quem não sabe, né, professor, o Lauro Natali foi o professor instalador, né, da faculdade, ele foi nomeado, como o senhor disse, pelo governador. Ele era da USP, é isso, né? Ele veio da USP. O professor Liberali? Ele veio para assumir a função... O Liberali. Liberali. Ele é farmacêutico, se eu não me engano. Mas o senhor conviveu com ele também, mesmo nesse período de... Não proximamente. Ele era um homem muito cerimonioso. Colocava uma distância bem... Falava alto e grosso, de uma maneira imponente, e não criava espaço para liberdades. Nenhuma liberdade. Conversava-se exatamente o que era oficial. Nada mais. Ele não dava muita brecha para nenhuma liberdade, para nenhum desrespeito. Ninguém conseguia. Agora, ele geria as reuniões de congregação, ele geria as solenidades, entende? E ele mantinha um contato regular com o Natali, que resolvia os problemas. Em outros depoimentos nós vimos aqui, depoimento sobre ele, né, professor Liberali, que ele normalmente vinha às quintas-feiras, quintas e sextas-feiras, na FOP, para saber como as coisas estavam, mas o dia a dia realmente era o Lauro Natali. Era o Lauro Natali. Mas, enfim, olhando hoje, de longe, né, como eu faço hoje, eu considero que o Lauro Natali foi um profissional muito eficiente mesmo, de que as reclamações que
Eu não me lembro das reclamações dos professores, mas as reclamações dos alunos eram detalhes irrelevantes. Ele era um homem que conseguiu eh, colaborar para tornar a faculdade uma instituição e para entrar numa situação institucional normal de eleger seu próprio diretor. Sim. Né? Que eu não me lembro bem, Décio, quando foi que foi eleito o primeiro diretor. Foi em 68, a gente precisava confirmar isso, que foi o Dr. Plínio, certo? Sei, Na foi sequência, tá? O Lauro como instalador, o professor Liberali como instalador, ele né, ficou quase mais de 9 anos ali como, né, para organizar a faculdade, para depois finalmente ter essa eleição para o diretor seguinte, foi o Dr. Plínio. Sei, Que, né, o senhor tem um vínculo de parentesco, tenho. e o senhor poderia dar um depoimento dele, porque o Dr. Plínio também, infelizmente, já faleceu há alguns anos e nós sabemos muito das histórias dele, pelo currículo dele, pela experiência dele na FOP e na Unicamp também. Mas aí que o senhor tem essa oportunidade de ter vivido com ele também, né, antes da faculdade, antes da FOP É. e durante ela, né? Bom, ele é meu tio, né? Sim, Ele era professor da área de microbiologia. E com ele trabalhava o professor Pedro Bertolini, tá. entende? E ele era uma pessoa muito diferente do Liberali. O Liberali era um homem que falava alto. O Plínio era um homem mais simples, mais de conversa mais fácil, entende? É, Ele era um médico aqui na ele cidade, era né? E também professor. médico patologista Tá. aqui na cidade e professor dessa área aqui na faculdade. Então ele, quer dizer, o estilo de direção mudou, entende? Mas tínhamos então um diretor eleito, eu não sei se foi eleito indicado pelo governador, eleito pela congregação, ou se a comunidade já participou votando na época. Minha informação, minha memória não chega lá. Mas eu acho que ele pegou um período de transição difícil, porque ele tinha que transformar a FOP numa instituição de ensino superior que andava com seus próprios pés, entende? Sim. Né? E que resolvia os seus problemas através dos seus mecanismos internos de comissões, sabe? Sim. E isso eu acho que ele conseguiu fazer com muito boas manobras, com muito estilo, entende? Com muito jeito, né? O Lauro Natali ainda continuava na secretaria. E, na verdade, eu penso, não tenho certeza, que o Lauro Natali devia ser uma companhia meio incômoda. Porque, assim, ele era o diretor durante um tempo enorme. De repente tem outro na mesma casa. Mas eu acho que o meu tio, o professor Plínio Alves de Moraes, foi capaz de fazer essa transição com muita habilidade política, entende? Sem conflitos, com muito diálogo, com muita pé no chão, entende? Sim. Eu imagino, o Dr. Plínio teve essa missão na FOP de substituir o instalador da faculdade, da instituição. Não deve ter sido fácil para ele. Assim como eu estou agora pensando nisso, ele também teve uma outra missão difícil depois, para quem conhece a história. Ele substituiu na Unicamp o Zeferino Vaz, quer dizer, o primeiro instalador também da Unicamp, reitor. O Dr. Plínio foi diretor da FOP e no futuro foi uma crise, reitor, né, foi uma da crise Unicamp. séria da universidade. Tá. Porque na época, na lista tríplice dos eleitos, tinha o professor, um outro professor, um homem Eu famoso. não lembro agora. Ele, que era o segundo da lista, Sim. e um terceiro. E o Zeferino escolheu ele, não escolheu o outro. E a comunidade acadêmica da Unicamp
comunidade mais ampla, acadêmica, não aceitou isso tranquilamente. Mas o Zeferino não arredou pé. Ele tornou-se reitor e administrou a universidade mais ou menos no mesmo estilo, porque o Dr. Plínio era um homem do interior, de Piracicaba. Não era um político com transações na política universitária de São Paulo ou do Brasil. Ele era um homem simples, mas não era um homem burro, ele era muito inteligente. E, novamente, ele teve que enfrentar uma tarefa que deixou ele muito tenso, Imagino. sabe? E ele não tinha como voltar atrás, né? Sim. Então, na linha histórica, o Dr. Plínio assume a FOP como diretor no Voltando final, para a FOP. após o Liberale, quer dizer, no final dos anos 60, e a reitoria da Unicamp, naquele período conturbado, como o senhor falou, de 78 a 82, quer dizer, ele fica, né, envolvido com a política maior, daí, no caso da Isso, e universidade. nesse tempo todo ele continuou trabalhando como médico. Sim, tá. Era uma loucura. Mas eu acho que, enfim, tanto lá como cá, ele fez uma administração pacífica, lidando bem com os conflitos, entende? Sim. Ele lidou bem, ele sofreu muito, principalmente na reitoria, mas ele fez uma administração muito pacífica, muito do diálogo, muito tentando entender qual era a relevância das reivindicações da comunidade acadêmica. Eu acho que ele se saiu bem. Interessante. Acho que ele saiu bem. Professor, me permita retomar um ponto. A gente estava falando aqui da história do começo da FOP, eu citei aqui que foi no ano 57, e a Unicamp nem existia ainda, né? A Universidade Estadual de Isso, a Campinas, FOP é anterior. a FOP, isso, né, é bem interessante, ela surgiu antes da Unicamp. Surgiu antes. Quando a Unicamp é criada, depois em 66, para formar a Unicamp, a FOP foi encampada, ela começou a fazer parte, né, ela se tornou parte da Unicamp. E, se eu não me engano, é no ano que o senhor se formou, quer dizer, o senhor pegou essa transição, né? Peguei essa transição. Como é que foi aqui na cidade ou na escola? Os alunos viram com bons olhos? Como que era essa história de, né, mudar de faculdade isolada e fazer parte? Eu acho que, a princípio, tinha uma certa rivalidade de Piracicaba com Campinas, mas isso se dissipou no tempo, porque participar de uma universidade e deixar de ser um instituto isolado era um progresso em termos institucionais, entende? Era um progresso. Então, a FOP deixa de ser instituto isolado e é integrada a uma universidade emergente, entende? Quer dizer, grande parte das atividades administrativas se transferiram para Campinas, lógico. Sim. Mas eu acho que não houve perda para os alunos, talvez? Para os alunos não houve perda. É que há relatos, professor, que a comunidade política de Piracicaba se incomodou naquela época, né? Porque a FOP parecia que Piracicaba estava perdendo a FOP, entende? Sim. E que a FOP tinha ido para Campinas. Enfim, a FOP deixou de ser uma escola que funcionava na rua Dom Pedro II, esquina da Alferes, para ser uma unidade da Universidade Estadual de Campinas. Nenhuma dessas unidades é propriedade da cidade de Campinas. Sim. A FOP é da universidade. Eu acho que foi interessante. Sim. Lógico que deve ter algumas dificuldades administrativas aí, né? O diretor tem que ir 2, 3 vezes por semana para Campinas, enfim. Sim, se criou todo um fluxo para isso, né? Se criou um fluxo para isso. Até de documentos, né? O senhor lembra? Até de documentos. De ter um motorista, um carro diariamente, indo para Campinas, voltando. Isso, né? Agora acho que não isso é mais necessário, né? Sim, agora por causa já é mais digital, né? É mais digital, Agora
não precisa mais disso. Mas houve época em que os documentos eram levados concretamente Sim, a em mãos. matéria para Campinas e depois trazia de volta outros, entende? E as secretárias e mesmo os diretores e chefes de departamento tinham que ler esse material. Sim. E às vezes sem muito prazo, né? Professor, ainda como aluno, o senhor já até citou alguns nomes de professores aqui. Quem que o senhor mais lembra ou quer destacar? Eu lembro muito do Fausto. Tá. Na verdade, o Fausto foi meu colega desde o curso científico. Ah, o senhor estudou com ele antes também? Sim. Isso, no Colégio Piracicabana. Tá. Então a gente era amigo desde lá, entende? E convivemos muito durante o curso de odontologia. Sim. A gente se reunia na minha casa pelo menos 2 vezes por semana, seja para estudar ou seja para bater papo, entende? Posso por água, senhor? Pode. Tá. E o Fausto é uma pessoa rica de conhecimento. Sim. É uma pessoa muito diversa, entende? Sim. Uma pessoa que tinha muita informação sobre religião, sobre ciências ocultas, sobre hipnotismo, sobre música. Ele era um cara rico mesmo. E ele trazia essa experiência que ele tinha, que eu acho que ele adquiriu lá em São Carlos, para as nossas conversas. E a gente se dava muito bem, entende? Que bom. E saímos juntos no final de semana. Então era muito legal. Nós entrevistamos aqui nesse programa o professor Fausto, quando ainda estava vivo, e é uma cultura e uma causos, né, e histórias que ele acumulou. Ele tem causos inúmeros. E ele participou decisivamente com um cargo, acho que, da construção desse prédio. Sim, verdade. Como em todo, né, os bastidores do projeto de construção desse prédio onde a FOP está hoje, né, atual aqui na Avenida Limeira. Ele participou, não sei se ele participou da elaboração da planta. Não, mas ele opinou no desenho. Ele né? opinou muito no desenho. Ele tinha, na verdade, acho que estruturalmente ele tinha a FOP na cabeça. Sim. Sabe, ele tinha a FOP na cabeça. Ele nos relatou que ele tinha dentista, mas uma vocação para engenheiro civil, um gosto pela... O Fausto tinha vocação para tudo. Ele tinha vocação para ser artista de teatro, ele tinha a vocação para ser locutor, ele tinha vocação para ser apresentador de TV. Ele era um comunicador, entende? Sim. Sabe? E ele conseguia impressionar. Uma vez, o Fausto, quando a gente estava no científico, o curso científico do Piracicabano fazia nos meses de setembro uma festa que chamava-se Garden Party, festa no jardim. E além da festa no jardim propriamente dita, tinha um show que era organizado pelos alunos. E na minha época, o Fausto organizava esses shows. E era de chorar, de rir, o que o Fausto conseguia fazer. Ele era incrível, entende? Uma vez havia não sei se um cantor espanhol ou mexicano que chamava Joselito. E ele era um menino, né? Que andava de calça curta e camisinha curta, um chapeuzinho na cabeça, roupinha de menino. E o Fausto, ele mesmo, com aquele tamanho de homem de quase 2 metros, se fantasiou de Joselito, pôs uma calça curtinha, uma camisa curtinha e cantou, dublou o Joselito. Gente, eu chorava de rir. Eu dava chorar de rir. Ele tinha essa habilidade, entende? Eu convivi com o professor Fausto agora nos últimos anos de vida dele. Para quem não conheceu, nós temos a entrevista dele nesse canal, pode acompanhar também. O professor Fausto, né, foi seu colega de turma e foi professor também, como o senhor. Professor da área até se aposentar anatomia, né? De anatomia. Pesquisador na área de eletromiografia. Isso. Mas eu conheci também o Fausto, não só no coral, mas também as festas juninas, né, que eram feitas aqui, ajudando a organizar. Ele era um multiprofissional. Ele sabia fazer um monte de coisa, entende? Um monte de coisa. Era muito...
a nossa convivência, tanto na faculdade como antes dela, foi muito agradável. Que bom. Entende? Fausto também pertencia à Igreja Metodista. E ele me levou para a Igreja Metodista. Eu participei de muitos eventos na Igreja Metodista por influência do Fausto. Interessante. Ele era uma pessoa criativa. Sabe uma pessoa criativa Sim. que tinha ideias, entende? Sim. Que bom, professor. A esposa do Fausto, a senhora Graça, vai ficar muito feliz, hein, de ouvir depois esse seu depoimento. Ela recolheu alguns causos e histórias dele num livreto, tem divulgados também para lembrar a memória dele também, né, para preservar. Ele faleceu há pouco tempo. Um ano passado, me desculpe, não sabia a data exata. Pouco tempo. Infelizmente quando ele faleceu, eu reencontrei o irmão mais novo dele, que também saía com a gente de vez em quando, o Gilberto. Mas, enfim, era uma pessoa rica, o Fausto. Não rica do ponto de vista material, mas rica do ponto de vista das inúmeras habilidades que ele tinha. Muito bom. Ele sempre teve. Muito bom depoimento sobre ele. Agora, uma outra pessoa que também foi marcante, que ainda está em atividade na faculdade, o professor Miguel, né? Sim. Que era um outro estilo, né? Tá. Um outro jeito de lidar com as coisas, mas um homem, assim, também muito diverso, que tinha muitas boas histórias para contar. Eu acho que o Miguel devia ter feito, como é que chama curso para animais? Biologia ou veterinário? Veterinária, tá? Porque ele é ótimo para lidar com animais. Ele sabe tudo. Passarinho, cachorro, gato. O que você pensa? O Miguel sabe. Interessante. O Dr. Miguel, olha, sua turma foi rica, hein? Com poucos alunos, vocês 3 seguiram como professores da FOP, né? Nós 3. O senhor, o Fausto e o Miguel. O Miguel continua ainda ativo, tá na FOP ainda como cuidando de vários projetos. Um deles é do PIBIC, né? Dos adolescentes, estudantes da rede estadual que estão aqui em projetos aqui estagiando na FOP, tendo uma oportunidade de conhecer as ciências, por exemplo, né? E o Miguel está por aí, a gente vê ele toda semana aqui na faculdade. Ele é uma pessoa também muito diversa e que sabe fazer muitas coisas. Mas assim, o estilo é diferente. Tá. Embora ele tenha convivido muito com o Fausto, embora eles tenham algumas vezes tido boas discussões, cada um tinha um funcionamento intelectual distinto. Sim. Cada um tinha seu brilho próprio. Sim. Interessante. Bem, mas o senhor teve também professores seus que foram importantes, né, para a escola, porque deram aulas para o senhor e se tornaram seus colegas também. Sim. O senhor citou Renato Mazzonetto, quem mais? O senhor teve aula com... Um cara que foi muito importante foi o professor Tumang. O professor Tumang, que eu, na verdade, encontrei na FOP. Eu já o conhecia distantemente, mas encontrei ele na FOP. E com ele eu convivi, tivemos uma convivência profissional muito boa. Ele era uma pessoa muito interessante e com uma boa experiência, uma vasta experiência em odontologia e saúde pública e odontologia social. Também era legal. Eu não estou lembrado se ele estudou na FOP, não? Ele já veio como professor? Não, eu acho que o professor Tumang formou-se em Campinas. Tá. Ele já veio como professor. Tá. Formou-se em Campinas. Ele foi uma figura com quem eu encontrava. E eu conversava muito, pelo menos de vez em quando, com o professor Nascimento da patologia. Patologia ou da pério? Ou da pério, tá. Que era uma figura irônica, um papo excelente, brincalhão, gozador, me dava bem com ele. Eu infelizmente não conhecia o professor Nascimento. Ele faleceu há muitos anos. Mas eu ouvi ótimas referências sobre ele aqui de outros professores, outros colegas da FOP. Ele era muito boa gente mesmo. Eu convivi um pouco também com um professor de odontopediatria, o Gavazzi. Sim. O Gavazzi era uma figura única.
com uma memória semelhante à memória do Miguel, mas ele lembrava do nome de alunos em inúmeras turmas e lembrava de onde, em que box da clínica tinham trabalhado. E lembrava de fatos curiosos de cada aluno na clínica, dificuldades, brincadeiras, etc. e tal. Uma memória maravilhosa. E um sujeito que valorizou muito o trabalho da psicologia na clínica. Dos poucos professores que fizeram isso. O Gavazzi foi um professor que valorizou a participação efetiva da psicologia na atuação clínica do cirurgião dentista. Sim. Bem, boa menção também ao professor Gavazzi, professor. É bom resgatar isso. Ele é vivo e mora em Indaiatuba. Indaiatuba? Mora em Indaiatuba, ele é vivo. E se você convidá-lo, eu acho que ele vem. Poxa. Ele deve estar meio velhinho, mas ele vem. Ótima dica. A gente vai, a ideia do projeto é resgatar isso mesmo, tá? Resgatar a história desses que passaram pela faculdade. Tá? Bem, olha, o senhor terminou sua graduação em 66 como aluno, mas se eu não me engano, logo em 68 o senhor já começou como professor? Isso. Como foi essa transição? Na verdade, assim, em 66 eu estava um pouco perdido com relação à minha permanência na Odonto. E ainda em 66, o professor Liberali cria a disciplina de psicologia e convida um psiquiatra da cidade para coordenar a disciplina de psicologia inicialmente, que foi o Dr. João Carlos Sajovic Forastieri, que já é falecido também. Eu entrei em contato com o professor João Carlos, e logo no ano seguinte, em 67, comecei a trabalhar com ele. Como instrutor voluntário, como auxiliar, estudando um pouquinho os conteúdos que ele trazia para se entender psicologia da saúde, psicologia aplicada ao odonto, né? Então, o Liberali criou a disciplina de psicologia e o primeiro professor foi o professor João Cláudio Sajovic Forastieri. E eu fui trabalhar com ele, fiquei com ele 67, 68, 69. Em 70, eu fui para Ribeirão Preto estudar psicologia e fazer pesquisa em psicologia. Então, fiquei em Ribeirão Preto 70, 71, 72, 73 e até o princípio de 74. Em 74, eu retorno, defendo meu doutorado. Sim. E assumo as atividades da psicologia, dado que o professor Forastieri falou que ficaria na disciplina até que eu fizesse minha formação. Então ele disse, bom, Bento, você chegou, a sua formação está completa, agora você toca o barco. O professor defendeu o doutorado aqui na faculdade. Na faculdade. E daí, em 74, o professor Forastieri deixa a faculdade. E depois daí eu mantive um contato com ele. Enfim, ele foi durante anos a fio um psiquiatra muito, muito conhecido na cidade. Tinha gente que não ia em outro lugar porque ele era um ótimo psiquiatra para conversar com as pessoas, para explicar os problemas, para explicar a medicação necessária, para falar dos efeitos colaterais, e ele era muito afetivo, entende? Um homem extraordinário. Professor Bento, essa é uma curiosidade que eu tenho. Já existia essa área, então, de psicologia aplicada à odontologia, ou podemos dizer que foi uma novidade que surgida? Não sei se a USP começou antes. Existia. A FOP. Existia na bibliografia, Sim. Bibliografia internacional, Sim. Já existia tópicos de disciplinas em diferentes faculdades que lidavam com algum conhecimento psicológico, mas não existia uma disciplina formal destinada a explorar psicologia aplicada ao odonto e odontologia
do ponto de vista científico, clínico. Isso não existia. Isso é uma novidade da FOP. Poxa, interessante. Uma novidade que começou com o Liberale, o Sajovic Forastieri vem em seguida e depois eu. Isso foi da FOP. Institucionalizou. A gente tinha objetivos de pesquisa e um olhar de pesquisa para o que acontecia na psicologia aplicada ao odonto. Sim. E tem a gente escreveu uma porção de coisas, mas tem muita bibliografia internacional na área. Muita. E a gente tentou organizar isso tudo durante alguns anos. Mas parabéns, professor Bento, porque o senhor faz parte desse grupo pioneiro, então, no Brasil, né? Se ele pensar assim. Não absolutamente. Eu gosto de atribuir o mérito inicial ao Liberale e ao Forastieri. Tá. E depois eu toco o barco. E daí, assim, eu mudo um pouco o contexto, o conteúdo da psicologia aplicada, que era antes ministrada com uma visão bem psicanalítica, e eu passo a tratar esse conteúdo com uma visão mais científica e da análise do comportamento. Então tem uma mudança na maneira da psicologia funcionar em odonto, e daí trabalhando com questões práticas, com a criação do CEPAI. Com a criação do CEPAI, o CEPAI envolve uma questão prática, onde é possível estudar psicologia, foi essa a ideia, Tá. com a inserção da psicologia em alguns aspectos clínicos da odontopediatria, mas não é só isso, você pode ter psicologia em qualquer outra dimensão. E, enfim. Ah, sim, não, mas eu reconheço o seu mérito, professor. Eu tinha notado aqui, o senhor tem algumas obras, né? Vou citar só, além de artigos, claro. Acho que eu não sei qual é o seu livro mais famoso, mas tem aquele Psicologia Aplicada à Odontologia. Tem com o professor Isaías Pestoni. E o Psicologia de Saúde e Odontologia, que foi né, autoria coletiva, mas o senhor organizou, né, esse trabalho. Eu organizei e escrevi vários capítulos. Sim. Tá, então, alguns só de alguns exemplos aqui que eu resgatei. Mas o senhor também teve graduação em psicologia na UNEP, Pois né? é. Depois que eu voltei de Ribeirão em 74, e em 74 também eu defendo meu doutorado, eu comecei a sentir a necessidade de estudar mais outras coisas da psicologia que tinham escapado, entende? E daí eu presto exame vestibular noturno para o curso de psicologia da Unimed. E faço isso em 11 semestres. Longo, né? Sim. Mas assim, sempre à noite. É que o senhor conciliava com a sua atividade como docente. À noite, de manhã. Eu nem sei, porque eu acho que eu nem sei se eu podia fazer isso. Ninguém nunca me impediu e nem nunca me disse que eu não podia, porque eu era professor em tempo integral. E eu estava indo para uma faculdade particular para fazer um curso de psicologia, sempre à noite. Sim. Sempre à noite. Nunca houve superposição com as minhas atividades docentes na faculdade. Eu particularmente não vejo problema, né? O senhor estava complementando a sua Estava complementando a minha formação. E daí formei. Mas não foi logo em seguida, sabe, Décio? depois, Eu né? acho que foi passaram-se uns 2 anos. Tá. Acho que eu fui em passaram alguns anos. Sim. Porque houve um tempo em que eu fui trabalhar com a psicologia como ciência na FOP. Sim. E eu fiquei muito envolvido, entende? Até que eu comecei a me dar conta de que eu precisava ampliar meu conhecimento, e uma forma de fazer isso, e era prático também, porque eu me tornaria também um psicólogo clínico. Eu estou pensando aqui, professor, que desde as décadas de 70, o senhor atuando lá nessa área, né, de psicologia aplicada, odontologia, o senhor foi o fundador do CEPAI, certo, senhor? Fui fundador do CEPAI. O senhor ficou até... Bem, o senhor estava até agora lá, mas oficialmente o senhor aposentou em 2011, foi isso? Eu acho que foi 2011, Décio, porque eu sou da época em que... Eu não sou da
da época da PEC da Bengala. Não tinha sido votada ainda. Ah, então hoje, né? A Bengala é 75 anos. 75 anos. Eram Então, 70 anos. aos 70 anos eu fui aconselhado Tá. me aposentar, porque senão eu teria alguma perda de recursos, Tá. sabe? Então eu me aposentei com 70 anos. Mas fiquei 10 anos a mais como pesquisador voluntário. Tá. Trabalhei mais um pouco. Quer dizer, o senhor ficou, acho que foi mais de 40 anos nativa, 42 anos nativa. nativa e depois mais como professor voluntário aqui. 42 anos nativa. Podemos dizer que é uma vida, hein, professor, né? De dedicado a essa importante área, hein? Parabéns. É uma vida, é uma vida. Mas, enfim. Eu continuo estudando. Eu tenho um rapaz que foi me orientando, Sim. que trabalhou comigo, acho que mais de 10 anos aqui. Ele fez iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado comigo aqui na FOP. Acho que ele foi uns 12 anos. E ele hoje é professor em Governador Valadares. O Governador Valadares tem um braço da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a Universidade Federal de Juiz de Fora tem esse campus em Governador Valadares. E ele é professor lá, é uma federal. E como a gente tem um longo período de estudo juntos, a gente se encontra semanalmente, 2 vezes por semana, e estamos escrevendo. Bom. Estamos escrevendo. Já produzimos alguma coisa, a gente anda mais devagar, mas também não para, né? Não, mas parabéns, professor. Eu não... É o Gustavo Sátalo Rolim. Rolim. O Eu Gustavo conheci, Rolim. sim. O Gustavo. Conviveu aqui na FOP há muitos anos. Conviveu Sim. muitos anos comigo. Muitos anos. E ele publicou contigo, né? Publicou comigo. Ele é um pesquisador valoroso, um pesquisador de muito bom nível. Que bom, professor. Parabéns aí por continuar nativa aí, pensando, produzindo. Continua, porque depois que se aposenta, tem uma mudança que acontece na sua vida que te desequilibra um pouquinho, sabe, Décio? Porque você não tem mais as obrigações universitárias, você não tem mais reuniões de nenhum tipo. Imagino que o senhor sentiu falta, né, nessa transição. Você sente falta. É que o senhor era muito ativo, né? Projetos FAPESP, o senhor coordenou, né, temas importantes. Projeto CNPq. CNPq. Mas olha, tenha certeza que o Gustavo foi um orientando que me auxiliou em todas as atividades. Todas. Ele era uma pessoa com quem eu podia discutir, com quem eu tinha liberdade. Entendi. E que me respeitava. O que é importante, né? Sim. É importante na vida profissional e é importante na vida, né? O CEPAI hoje tem a figura da professora Rosana presente, mas eu não conheci, passou a professora Ivana também, o senhor trabalhou com ela. Então, a Ivana... Eu não sei se teve outros, desculpa, eu não sei atrás se teve mais alguém que trabalhou contigo. Eu não sei dizer certo a data, mas houve uma época em que surgiu uma vaga para a psicologia. E eu convidei um professor da faculdade, da Unimep, que tinha sido meu orientando de mestrado, professor José César, para vir para cá, mas ele não aceitou. Ele já era um clínico conhecido na cidade. E daí eu conheci a Ivana. E a Ivana veio trabalhar. A Ivânia fez mestrado com um material que eu havia coletado e que tinha informação suficiente para se constituir numa tese de mestrado. E depois ela fez doutorado na USP. E a Ivana ia indo, entende? Até que a Ivana começou a ter alguns problemas de saúde. E uns problemas de saúde severos, bem severos, entende? Porque a Ivana faltava. A Ivana não vinha para a faculdade. A Ivana tinha aula marcada para as 8 horas, ela chegava às 9h30. Eu ficava tão aflito que eu ia para lá e começava a aula. Então,
e ela começou a precisar de auxílio médico, auxílio médico, auxílio médico, até que ela pediu afastamento, conseguiu aposentar-se por, como é que chama? Com Invalidez, seria? problemas de Saúde, saúde. tá? E depois de que ela estava aposentada, gozada dela também é de Indaiatuba. Ela teve um problema de saúde mais grave e quando foi para a cirurgia, ela ela faleceu. Poxa, eu não a conheci. Então a Ivana foi uma pessoa que começou muito bem comigo, porque nós começamos a trabalhar. Eu já estava instituindo o CEPAI, estávamos começando a trabalhar o núcleo de estudos da dor com a Ivana. Falei, Ivana, você pega isso porque eu não tenho tempo para tocar as duas coisas. Ela começou, mas não conseguiu dar continuidade. Era um núcleo de estudos da dor ligados à disciplina de psicologia, da mesma maneira que o CEPAI. E daí a Ivana, coitada. Hoje eu tenho pena, mas ela me fez sofrer, viu? Porque eu não podia contar com ela. E era tudo que eu precisava, entende? Alguém que me ajudasse a trabalhar com todas as frentes de trabalho, que, na verdade, eu mesmo tinha criado, entende? Sim, sim. E hoje acho que é pacífico, já todas as faculdades do Brasil já possuem uma área de psicologia aplicada, faculdades de odontologia, perdão. O senhor acha que não? Sei. Eu também Sabe não que eu tenho. não sei? O pessoal fala, tem Tá, discurso, tá. valoriza, mas não cria uma disciplina institucionalmente. Tem muito discurso positivo, louvando a importância da psicologia aplicada ao odonto, louvando a psicologia na saúde, mas tomar providência efetiva de criar uma disciplina, contratar professor, fazer programa, criar possibilidades de investigação científica, acho. Talvez tenha em Londrina. Em Londrina teve um professor que foi, acho que, o cara que organizou a primeira clínica de bebês. Eu esqueci o nome dele também. Mas acho que ele também não... Ele valorizava a psicologia, mas também não existia lá uma disciplina de psicologia aplicada ao odonto. Então, assim, uma coisa é o discurso, uma coisa é a retórica, outra coisa é efetivamente considerar essa área importante para a formação do cirurgião dentista, nos seus diferentes níveis, e investir na sua institucionalização. Entende? Investir na disciplina, no espaço necessário. Nossa, para eu conseguir aquele espaço que inicialmente era o Laboratório de Psicologia Aplicada, foi uma luta. Dessa luta, o Fausto me ajudou muito, porque era um espaço já no prédio novo, né? Seria bom de tocar nesse assunto, porque o senhor também teve esse privilégio, como professor já, o senhor pegou a mudança, hein? A faculdade funcionava lá no prédio antigo, esse prédio que citamos aqui, que está nessa imagem, mas daí quando veio aqui para a Avenida Limeira, aqui para o prédio, vou chamar de novo... Eu acho que eu vim para cá em 75, Beto. Logo no primeiro, quando começou a funcionar aqui, né? Acho que porque a clínica veio só depois, né? A clínica veio depois. Tinha uma parte da faculdade, veio uma parte, outra parte ficou lá, e depois foi vindo, entende? Tá. Foi uma mudança grande. Mudança grande. E aqui, nessa região, em 75, ainda era meio longe para a visão do Piracicabana. Sim, sim. Quem visitar hoje a FOP, você vai encontrar que o Shopping Center Piracicaba na frente, né? Toda a cidade está aqui, mas nas fotos históricas era canavial, né? Então não tinha... Era um canavial. Para quem não conhece, estamos bem na saída aqui para o município de Limeira, né? Então não tinha, era exatamente. Uma via de passagem, não. Então teve que quebrar algumas resistências, né? Mas eu acho que a faculdade, do ponto de vista de espaço físico, ela está, enfim... Acho que todos devem concordar que foi boa a mudança, né? Foi boa a mudança. Eu acho que tem outros prédios que estão sendo construídos aqui nessa região. Sim. Tá? Para justamente ampliar clínicas, espaço de atendimento, laboratórios, né? No futuro, áreas que vão sobrar aqui no prédio, para
justamente pelo crescimento da Então, FOP. originalmente, quando esse prédio, não sei se estava na planta, tem lá uma área de transferência do CEPAI de lá para cá. Não sei se essa planta continua a que está em vigor, mas nós tínhamos um espaço na elaboração. E a elaboração desse projeto de transferência do CEPAI para um outro prédio, desse projeto a Rosana participou um pouco. Eu não sei se, professor, agora eu estou pensando aqui que muitos dos que nos assistem não conhecem, né? Não sabem a sigla, o que é o CEPAI. Como o senhor foi um dos idealizadores, né? O que é o CEPAI? Não sei, esse Centro de Atendimento de Pacientes Especiais. Na verdade, você sabe que, lembra de uma secretária que a gente teve aqui? A secretária que veio depois da Aline. Depois da Aline, a Rafaela. A Rafaela. Tá. Então, eu conversava com a Rafaela, ela falava para mim, Bento, mas você precisa botar um nome nesse negócio que você está fazendo. Tá. E daí ela falou para mim, por que você não põe CEPAI? Então, quem efetivamente batizou o CEPAI foi a Rafaela. Tá. Foi a Rafaela. Esse mérito é dela. A Rafaela já se foi, né? Eu não, acho que ainda não, professor. Nós não temos contato com ela. É um nome que a gente pensa de chamá-la, mas eu não conheço. A Aline, né? Sim. Eu quando entrei na FOP... Eu acho que a Rafaela já se foi, gente. Pena, eu não sei. Quando eu entrei trabalhar na FOP, ela já tinha se aposentado, então eu não tive contato. Ela mora num prédio lá na rua Tiradentes. Nós vamos procurar então, professor. Você tem a Aline. Eu conheci depois delas a Cida Nalim, né? Que a gente conviveu depois na sequência, mas ela tinha se aposentado alguns anos antes. Mas antes dela tinha a Aline. A Aline também, sim. Antes dela tinha a Aline. Que eram, né, para quem sabe, as secretárias da faculdade, né? Isso. Que conduziam a faculdade. Tinha a Cida Nalim também, que sim. era aqui, ó. A Cida Nalim veio depois delas e também já aposentou, né? Naquela nos anos 90, mais ou menos, por aí, tá? Mas que bom, então assim, e o CEPAI atende, quando o senhor fala pacientes especiais, são bebês... Porque inicialmente a gente enfrentou um grande problema de que a diversidade de pacientes especiais é muito grande. Sim. Você tem crianças com déficit cognitivo, crianças com déficit físico, crianças autistas, crianças com deficiência física, só física, crianças acidentadas. É uma diversidade grande. E nós não tínhamos bebês também, né? Nós não tínhamos assim espaço físico e nem conhecimento adequado para atender toda essa gama de pacientes especiais. Nós começamos a atender algumas crianças deficientes físicas, não, deficientes mentais. Mas o tratamento durava um tempo, durava 12, 15 sessões. E, em geral, o tratamento era muito traumático para o dentista e para a própria criança. Daí a gente resolveu, pedagogicamente, focalizar em bebês e depois avançando devagarzinho, construindo outras clínicas e para o atendimento de pacientes com outros déficits. Entende? Mas não saímos daí. Estamos nos bebês e suas mães, né, que recebem orientação, mas não evoluímos para os deficientes físicos, para os deficientes visuais, para os deficientes auditivos, entende? Como era o propósito inicial. Isso é uma meta que vale a pena ser seguida, entende? Senhor Bento, olha, eu como um espectador, né, como também vizinho aqui e sou funcionário da FOP, eu vejo a comunidade reconhecendo muito o trabalho do CEPAI, né? Ele tem um diferencial na cidade, hein? Ou talvez na micro-região aqui. Eu acho que é na cidade. É na cidade, ele é conhecido, né? Sim. E é atuante, isso é muito bom, viu? Parabéns. Eu acho que a atual direção do CEPAI é muito ativa.
Professora Rosana? Sim. Mas o CEPAI, que pretendia ser um centro de psicologia aplicada, isso se perdeu. Porque, assim, era para aliar saúde nas suas manifestações, com um olhar da psicologia. As duas coisas. Sempre. Entende? Como é que são as questões comportamentais ou psicológicas que afetam os pacientes especiais, que afetam uma criança que está a ficar conosco 8, 9 meses da sua vida? Quais são as mudanças de desenvolvimento? Sabe? Tem muita coisa para ser estudada aí. Sim. E daí, dadas as circunstâncias, ficamos apenas nas questões odontológicas. O que é, do ponto de vista do que foi o CEPAI, de como o CEPAI foi planejado, um reducionismo. Sim, mas por outro lado, professor, eu vejo um potencial, então, de continuar avançando nisso, né? Tem esse potencial. Interessante, sim, Depende de gente, de gente nova, né? sim. Gente nova e com formação em psicologia. Porque se não tiver formação, não enxerga. Entendi. Entende? Onde estão as questões que podem ser estudadas? E não precisa ser projetos de grande envergadura. Projetos pequenos, de como as mães lidam com as crianças, à medida que essas crianças crescem. Posso servir algo, senhor? Como porque é uma questão de interação, né? Sim. Interação de ciências que podem colaborar uma com as outras. E o que tem de original o CEPAI é exatamente isso, a inserção da psicologia. Entendi. Entendi. Porque senão ele é uma boa clínica odontológica, mas é uma boa clínica odontológica. Sim. Apenas isso. Professor, não sei se, não quero aqui pôr grau de importância, mas assim, tão importante quanto a psicologia, na sua vida, eu queria julgar que foi também o comitê de ética, não foi? Porque o senhor teve uma atuação muito destacada, né? O senhor foi membro e depois também o coordenador aqui do Comitê de Ética e Pesquisa. Eu aprendi muito com essas tarefas, viu? Aprendi muito, bati muito a cabeça, porque quem estava sempre junto de mim era o professor Pedro Rosalém, que é uma pessoa muito importante. Sim. Uma pessoa muito importante. E era, na verdade, uma pessoa mais organizada do que eu. E, portanto, a gente, de uma certa maneira, se complementava. Mas conseguimos criar o CEPAI, fazer seu regimento. E o Comitê de Ética, o senhor fala agora, né? Comitê de Ética, desculpa. E botá-la para andar. Até que o CEPAI consegue trazer o professor Jacques. Sim. Que é uma figura excelente, entende? O professor Jacques é o atual coordenador do Comitê de Ética. Mas ele está lá há quantos anos? Fica mais de 20 anos, né? Tá. E ele é muito bom. E alguém falou que ele, acho que foi você, que ele é membro de outros comitês. Sim, Dr. Jacques, hoje, atualmente, ele é membro do CEP também, da Unicamp Campinas. Se não me engano, colabora também no da Exalc. Ele tem uma atuação intensa com ética em pesquisa. Assim. Ele tem uma noção sólida de ética em pesquisa. Ele tem um olhar muito rápido, muito veloz sobre a relevância ética dos projetos. Ele é um docente que se desempenha esses papéis muito bons, muito bem. O Dr. Jacques também já deu entrevista nesse canal, porque ele foi diretor da FOP também, né? Além de pesquisador da área de patologia também, semiologia, e ele continua ativo no CEP ainda, né? Como docente da FOP, claro, e também como membro do CEP. Desde que eu saí da FOP,
eu vi o professor Jacques uma vez só, quando a mulher dele faleceu. Depois não vi mais. Ele está aqui semanalmente na foto. Ele está aí, Sim, né? sim. O senhor ficou quantos anos no CEP? O senhor tem essa ideia? Assim? Ah, Bem, desde a fundação, o senhor está lá, desde né? a fundação. Acho que eu fiquei uns 7 anos. Uns 7, 8 anos. Você sabe quem sabe melhor isso? É a Leni. Sim, sim. A Leni foi uma secretária. Eu, se eu não me engano, a Leni vai me corrigir depois, mas pelo menos 25 anos, pelo menos, ela foi secretária do CEP, né? É. E a Leni, quer dizer, eu acho que depois teve alguns desentendimentos dela, professor Jacques, mas enquanto ela trabalhou comigo, Muito bom. ela foi assim. E aí, assim, professor, é uma curiosidade que eu tenho, né? Quando o senhor teve esse contato com CEP, Comitê de Ética, né? Sistemas de ética em pesquisa, quanto isso impactou a sua vida, até como o Bento mesmo, sabe? O senhor, Como pesquisador. como Né? pesquisador, Como pesquisador. foi útil, né? Você tem que rever. Você é obrigado a rever seus protocolos de pesquisa, seus projetos, o quanto que eles estão Sim. ajustados e quanto que o seu próprio comportamento é ético em relação aos seus sujeitos de pesquisa. O conhecimento de ética é relevante porque ele mexe com a sua atuação em pesquisa, com o seu trabalho de pesquisa. Quer dizer, não é só a constituição do comitê, nos seus aspectos organizacionais, e os seus membros, é você olhando para aquilo que você faz, falei, gente, o que eu tenho que mudar aqui? E eu vou mudar em que direção? Entende? Nesse aspecto eu conversava um pouco com o Pedro e com o Jacques mesmo, porque ele foi membro do comitê no período em que eu fui coordenador. Sim. E era bom tê-lo como membro do comitê naquelas ocasiões. Eu não lembro a ordem. O professor Pedro Rosalém o substituiu na coordenação? Eu não me lembro a ordem dos me coordenadores. substituiu. Tá. Mas depois do Pedro, não sei quem vem depois. A Leni sabe disso tudo. Sim, a gente vai resgatar isso. Mas se eu não me engano, foi o próprio professor Jacques, hein, que assumiu depois a coordenação e continua até hoje. Tem uma moça que trabalhou uma moça que foi professora na bioquímica e que depois pediu demissão e foi para os Estados Unidos. A Lívia? Lívia. A Lívia foi coordenadora por um tempo. Sim. Foi coordenadora por um tempo. E o senhor marcou sua história de vida também no CEP da FOP, viu? Que continua ativo e com muitos, né, um bom volume de trabalho, de atendimento aqui. O senhor sabe que não é só a FOP, né? Não sei se na sua época já estava assim, mas chegam também pesquisas daqui da região também, de poucas, mas também a gente recebe de outras instituições aí que mandam, que precisam apreciar em comitê de ética, e aí a CONEP indica aqui o nosso CEP. Né, que tem atuado, tem trabalhado. Tá. Mas a figura do Jacques é central, viu? É central. Muito bom. A capacidade do Jacques avaliar um projeto é muito inteligente, é muito boa. E o olhar dele é muito sagaz. Né? O Jacques vale um comitê de ética. Sim, ele é muito atuante. Professor, o senhor, eu nem perguntei da sua família, mas assim, o senhor é piracicabano, não é isso? Daqui, eu sou piracicabano. A sua esposa, filhos, vocês estão todos aqui em Piracicaba ainda, né? Minha mulher foi dentista aqui em Piracicaba, também? quase 40 anos, trabalhando com paciente especial. Minha mulher trabalhou com paciente especial a maior parte do tempo. Estudou na FOP? Não. Estudou na FOP em 60. Minha mulher formou-se em 69. Olha, interessante. A gente se cruzou aqui mesmo. Interessante que houve uma época que ela namorava o professor Dalton. Você lembra do professor Dalton? De nome. Belmudes de Toledo? Sim, o famoso. Eu não da o conheci. dentística. Eu não o conheci, infelizmente. E depois não deu certo e a gente se encontrou e o Dalton ficou nosso amigo, entende? Era uma pessoa muito interessante. Mas o senhor foi professor da sua esposa? Fui professor dela. Interessante. Fui professor dela. Eu acho que a turma dela ainda estava no Prédio Velho, 69. Sim.
Sim, né? Eles chegaram até a se formar lá, inclusive, isso mesmo. Porque eles só vieram para cá em 74, 75, né? Os alunos Isso, começaram a isso. vir. Ela é da turma formada em 69. 69. É. Quantos anos de casamento os seus? 47. Parabéns, que legal. 47 anos de casamento. E com a mesma mulher, né? Sim, parabéns. Quantos filhos, professor? Eu tenho um filho só. Um filho, tá? Tenho somente um filho. Ele é um empresário aqui de Piracicaba, né? Meu filho trabalha com comida. Meu filho Ah. trabalha com comida árabe e com algumas coisas extras que ele oferece. Interessante. E oferece isso em sistema de delivery. Entendi. Ele trabalha muito, né? Enfim. Professor, tem alguma pergunta que eu não te fiz? Porque eu tenho uma pergunta final que a gente faz aqui para todos os nossos entrevistados. Mas tem algum fato da FOP que o senhor queria comentar, achar válido registrar? É que assim, a sua história de vida se mistura com a faculdade, não é isso? Muito. Como ex-aluno e depois professor e depois depois de minha mulher. aposentado como pesquisador, colaborador e instalador de área. Então o senhor tem uma vida aqui na FOP, A né? gente tem. Que, arrisco dizer, passam de 60 anos, passam, né, senhor, né de contato na FOP. Que o senhor tá, exatamente. tá. Se contar tudo é um tempo longo, né? Mas eu olho para esse tempo, Sim. lógico que não dá, você comete falhas, né? Sim. Ninguém é absolutamente isento de erros ou de enganos. Mas eu olho para esse lado com uma sensação de que eu fiz o melhor que pude. Missão cumprida, né, possivelmente. Mas a missão não termina, né? Sim, A sim. gente termina uma fase da missão, mas E outros continuam daí, né? Deus atribui outras coisas para a gente. A pergunta que a gente sempre faz no final para os convidados é essa, assim, o que a faculdade aqui representa ou significa para o senhor na sua vida, tá? Na minha vida como professor universitário, tudo. Ela me ofereceu oportunidades de me formar na graduação. Ela que me lançou no ensino universitário. E eu, quando fui para Ribeirão, eu fui afastado da faculdade. Eu já era professor. Então, a faculdade foi, assim, o contexto mais rico na minha história de professor universitário. Se eu não tivesse se eu não tivesse encontrado com essas pessoas, se eu não tivesse tido esse espaço físico, dificilmente eu teria... Porque a gente não faz nada sozinho, né? Sim, sim. Dificilmente eu teria conseguido fazer o que eu consegui. Mas essa faculdade me ofereceu todo esse contexto. E por isso sou extremamente grato à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Também. Professor Antônio Bento, eu que o conheço já há tantos anos, eu queria falar que foi um prazer para mim. Acho que para a equipe que está conosco aí também, da informática, assim, a gente poder ouvir o seu depoimento e assim, isso faz parte da história da FOP, a gente guardar ele também agora e as pessoas podem assistir e conhecer detalhes que talvez não sabiam, né? É importante registrar a história para isso também, né? Tem uma nova geração por aí chegando na FOP e precisa conhecer um pouco o que moldou a faculdade até o que ela é hoje, esse sucesso hoje, né? E o senhor faz parte dessa história, tá? Professor. Alô, obrigadão. Muito obrigado, um prazer, viu, estar contigo, tá bom? Obrigadão. Um abraço. Até a próxima vez.